pessoal, vamos lá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Tatiana, eu sou nutricionista, sou coordenadora do curso aqui da FAP desde 2007, do curso de nutrição, e também sou avaliadora do INEP, por isso que o Paulo pediu para eu conversar com vocês sobre, né, a visita que vai acontecer na semana que vem, e para deixar tranquilizar vocês que, né, muitos estavam apreensivos, né, com medo do que os avaliadores podem, né, solicitar, pedir, enfim. Então, assim, gente, vou contar um pouquinho para vocês como acontece todo esse processo, tá? Eu me tornei avaliadora em 2018. Para ser avaliadora, vocês precisam, né, a pessoa precisa ter vínculo com uma instituição de ensino. Aí a gente passa por um treinamento virtual e realiza algumas provas virtuais, e aí você se torna avaliador. Então, isso aconteceu em 2017. E 2018 eu comecei a avaliar. Então, eu fiz algumas avaliações presencialmente, em 2018 e 2019. E a partir de 2020, que teve a pandemia, eles fizeram um outro treinamento com a gente no final de 2020, e aí em 2021 começou as visitas virtuais. E vocês vão passar por uma visita virtual, certo? Então, os avaliadores, eles não vão estar aqui. Eles vão estar virtualmente com vocês, tá? Só o curso de medicina, odonto, mais um curso que é obrigatório presencialmente. O resto pode ser virtualmente, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Já participei, eu sou avaliadora de curso, então eu avalio a autorização e reconhecimento. Porque o curso, quando não é universidade, ele tem que passar por uma autorização e depois por exemplo, se o curso tem 4 anos, depois da metade do curso, o curso pode solicitar o reconhecimento. E aí também vem o MEC de forma virtual, se for esses cursos permitidos, né? E a gente realiza essa visita virtual. O que é feito nessa visita virtual? A comissão ela começa com uma reunião com os dirigentes. Então, eles vão começar quarta-feira uma reunião com o Lisandro, com a Viviane, né? E com a Vânia, o pessoal ali que está mais na parte administrativa. E depois eles começam as reuniões separadamente com vários núcleos, como o NDE, que é o núcleo docente estruturante. Alguém aqui é do NDE do curso de Direito? Tá, a Fabiola é. Então, Fabiola, lá nessa reunião, eles vão perguntar mais assim, ó, como aconteceu a construção do PPC, a partir do que vocês, né, analisaram, o que vocês analisaram? Ah, a gente analisou a diretriz curricular do curso, e aí a gente criou a matriz, mas como já existe o curso aqui na FAP de Direito presencial, o que acontece? É mais fácil vocês terem embasamento da onde que surgiu o projeto do EAD, né? Então, olá, Rodolfo. Então, isso tem que ficar claro para os avaliadores que o NDE tem essa função de criação de PPC, de matriz curricular, eles têm que falar sobre isso, né? Por exemplo, Fabiola, como que vocês fizeram a adequação das referências bibliográficas? Isso, mas como que você sabe que a disciplina da professora precisa ter um livro? Como que você, NDE, sabe? Pelas reuniões de colegiado que vocês fazem, e a professora diz, na minha disciplina, eu preciso de tal e tal. Exatamente. E toda vez que a gente vai fazer uma adequação de referências bibliográficas, quem cuida é o NDE. Então, o NDE faz adequação de referências bibliográficas. Isso é muito importante.
Aqui você é NDE. Isso. São assim, eles vão perguntar para o NDE, qual que é a frequência das reuniões? Semestralmente. E extraordinariamente, se precisa. A gente faz poucas. Vocês do direito ainda fazem mais reuniões, mas a gente aqui na FAP, a gente tem uma característica de poucas reuniões. Uhum. Mas por que é mais rápida? Porque se vocês fazem reunião de colegiado, muitas das coisas vocês acabam resolvendo no colegiado, mas o que vocês precisam fazer é uma ata para replicar isso. Porque quem escolhe a bibliografia é a professora. Ela tem toda a autonomia. Aqui na FAP, uma coisa que vocês precisam falar é que o professor ele tem autonomia de montar o conteúdo. Sim, sim. Isso. A gente tem a biblioteca virtual, vocês têm a Pearson, né? A Pearson? É minha biblioteca. Aham, é mais na área de saúde. Isso tem que ser falado na reunião do NDE e na reunião dos professores, tá? Isso tem que ser falado, eles vão perguntar se o acesso é fácil, tudo isso eles vão perguntar, tá? Bem, e aí o que acontece, né? Aí eles vão fazer a reunião com o NDE primeiro e depois eles vão fazer a reunião com os professores, tá? E aí entra você. O que eu, Tatiana Marim, pergunto nas reuniões com os professores dos cursos que eu avalio? A gente começa assim, as reuniões. Eu pego por ordem alfabética e falo, você vai falar o seu nome, a sua carga horária, a sua formação, porque na nutrição, no direito a maioria é advogado, mas na nutrição não. Tem alguns, mas, né, como José Júnior, a Ana, que não são, mas a maioria é. Mas eu peço nome, formação, qual é seu tipo de contratação? Então, você é horista, você é parcial ou você é integral? Se vocês não sabem, vocês precisam saber sobre isso. Por quê? Porque a Viviane colocou um documento lá no portal do MEC. E se vocês falarem outra coisa, eu considero o que vocês falaram. E tem avaliador que considera, porque eu acho que o papel aceita tudo. É ou não é verdade? E essas reuniões têm que acontecer para a gente registrar o que a gente viu lá no lugar, né? Tá, o que mais que eu pergunto? Aí tá, daí todo mundo se apresentou, aí eu vou direcionar as perguntas. Então, eu não deixo vocês falarem o que vocês querem. Eu vou perguntar, eu sou bem, né? Eu sou assim, ó, Fabiola, me fala uma coisa. Pode perguntar. Você tem que falar, ó, qual a sua formação? Letras, especialista e sua carga horária. Uma coisa que é importante vocês todos falarem, se eles não perguntarem, é o seguinte: a experiência com EAD. Isso é muito importante, porque o curso vai ser em EAD. Vamos lá. A Ana Paula, desde quando você mexe no Moodle, Ana? Nossa, essa é a experiência dela. Porque muita gente fala, eu tenho experiência da pandemia. Mentira! Vocês nunca ministraram aula aqui de adaptação e de dependência no EAD? Vocês têm experiência com EAD? Então, na verdade, oi? Isso, muita gente fala que tem vários nomes que eles falam. Semipresencial, eles falam assim, ó, o que na época da pandemia a gente tinha aula síncrona. O que é aula síncrona? É o professor conectar e estar ali com os alunos, como eu estou fazendo aqui com o José Júnior e com a professora, entendeu? Isso é síncrona, ao vivo. Isso. Isso é super importante, porque essa aula tem um peso muito grande do ao vivo, ela tem um peso Tatiana, muito. Oi? Uma pergunta. Se for experiência não só na FAP, com o EAD, também podemos falar?
Isso, a experiência no EAD. E eles geralmente perguntam, quanto tempo você tem de casa? Ah, tá. Tá, É. mas a experiência que eles querem Se saber é do perguntar de EAD na docência, FAP, é conta isso? tudo. Se perguntar experiência profissional, conta do dia que vocês se formaram. Cada comissão pergunta de um jeito. Só que não é fácil você perguntar tudo isso que eu falei, ó, perguntar nome, formação, titulação, tipo de contratação, experiência no EAD, experiência profissional, experiência de casa, experiência do professor, de docência. São muitas perguntas. Deu 8 perguntas. Então, às vezes, eles vão perguntar umas 3 ou 4, porque existe uma tabela que já foi postada no ENEP. Entendeu? Aham. Entendi. Isso. Mas nem toda comissão faz isso. Então, entendi. Então, é fácil acessar? Como que é? Com certeza, com certeza. Isso, aí eu pergunto se tem incentivo à pesquisa para a pessoa que tem menos tempo de casa. Exatamente, tá? Bem, e aí vamos em frente, né? Fala. Não, não, não. É que o ao vivo é, é que assim, gente, é que assim, ó, aulas ao vivo, elas têm um peso maior, vocês não concordam comigo? Só que o curso EAD, nem sempre ele vai ter uma aula síncrona. Isso vai depender do que vocês escreveram lá, ou Fabiola, no projeto de vocês. Tem curso que você pega, gente, que o curso, ele é híbrido. O que é um curso híbrido? A pessoa, ela vai 3 vezes ou 2 vezes para a faculdade, e os outros dias ela estuda em casa pela plataforma. Ou aula gravada, ou leitura, ou exercício. Isso. Então, tem vários modelos. É só EAD, não é? Não, tem uma plataforma chamada Saga, que vai disponibilizar, o Paulo deve falar isso com vocês, tá? Existe uma plataforma chamada Saga, que é uma terceirizada, onde existem materiais prontos do direito. Isso. Mas o professor ele pode usar conteúdos dessa plataforma Saga, tá? Que é tipo uma biblioteca onde tem vários recursos. Na área da saúde, a gente tem laboratórios virtuais. Daí é uma questão que eu não sei. Isso eu não sei. Isso eu não sei. Eu já gravei. Claro que não, tem que ter um estúdio. Com certeza, com certeza. Talvez por causa dessa questão do Saga, já exista materiais prontos, né? Daí não vai gravar, entendeu? Tem. Tem videoaula, laboratórios virtuais, tem banco de questões para os alunos fazerem questionário, tem muita coisa. Mas aí é bom vocês perguntarem. É paga, ela é paga. Isso. O Paulo vai falar sobre isso, tá? Se não, a gente pergunta e depois eu falo para eles. Isso. É.
É isso mesmo. Ô, gente, daí olha só, quero mostrar um negócio para vocês. Isso aqui, vocês estão vendo, pessoal, aí? Instrumento de avaliação. Isso é o instrumento utilizado pelos avaliadores para autorização, tá? Então, o que é esse instrumento? Esse instrumento é uma plataforma que a gente abre onde a gente vai responder as questões. Então, por exemplo, a primeira questão para autorização de curso é sobre as políticas, olha aqui, ó, organização didático-pedagógica, sobre as políticas institucionais no âmbito do curso. Então, se o curso tem políticas de ensino, pesquisa e extensão. O que é ensino, pesquisa e extensão? Ensino é o que a gente faz em sala de aula, certo? E a gente tem políticas, por quê? Porque a gente tem que seguir um roteiro, a gente tem que ter um plano de ensino, a gente tem que ter um cronograma, isso é uma política que a FAP tem. Política de extensão. Quando tem os cursos de extensão, ou, por exemplo, um projeto, Fabiola, no escritório aqui, jurídico, um projeto de extensão dos alunos que estão aqui, que vão fazer uma... da comunidade. Exatamente. Isso. Isso é outra coisa. É 10% que a partir do ano que vem a gente tem que fazer. Só que nós já estamos fazendo. Isso. É uma extensão. É uma extensão. Tudo que envolve comunidade é extensão. A gente sempre fez extensão. Só que agora eles exigem que 10%, né, seja trabalhado para a comunidade. Então, por isso que a gente adequou. Exatamente. E a gente tem aqui na FAP, se eles perguntarem sobre projeto de pesquisa, nós temos o PIC. O que é o PIC? É aquele edital que é lançado no início do ano, onde tem as bolsas dos alunos, tá? E a gente submete um projeto, os cursos que têm interesse, e depois, durante o ano, a gente vai fazendo isso que vocês avaliam muito bem, isso mesmo. Então, aqui na FAP a gente tem políticas de ensino, pesquisa e extensão. Os 3, tá bom? E aí, assim vai, gente. Daí é perguntado sobre os objetivos do curso. Esses objetivos, eles estão linkados com a diretriz curricular. O que traz a diretriz? Quais são as competências e as habilidades que os alunos de direito precisam sair para exercer a profissão? Então, esses objetivos são linkados às diretrizes. E isso está no PPC. Se você abrir no PPC, tem lá objetivos do curso, geral e específico, tá bom? O perfil do profissional também está linkado às competências e às habilidades do aluno, tá? Como a gente sabe, eles podem fazer assim uma pergunta, né? Como que vocês sabem que vocês vão atender o mercado, né, de trabalho do profissional? No direito tem uma coisa que é muito simples, que é o quê? O exame da ordem. Se o curso tem uma grande aprovação, o que isso quer dizer? Que vocês estão seguindo as diretrizes e os alunos estão saindo competentes e com habilidades para exercer a profissão. Então, eles gostam de falar isso. E vocês que têm o escritório jurídico aqui e que têm uma aprovação significativa no exame da ordem, vocês precisam falar isso na reunião. Isso, Fabiola, eu também coloquei num slide aqui que eu vou falar para vocês, que é um diferencial da FAP. Isso, hoje, pode ser considerado uma inovação exitosa. O que é uma inovação exitosa? Em algumas dessas perguntas, diz se o curso tem alguma... Aqui, ó.
elementos comprovadamente inovadores, exitosos, diferentes. Então, quem tiver oportunidade na reunião de falar que nós temos o escritório jurídico, de prática jurídica, e que vocês, no presencial, têm uma grande aprovação no exame da ordem, eles vão precisar colocar isso no instrumento. Eles precisam colocar isso. Porque quando o curso existe, precisa de um relatório. Quando que o Paulo faz todo final de ano, a gente faz um relatório do curso, que isso comprova. Agora, quando o curso ainda vai acontecer, vocês precisam falar. Porque não tem relatórios de um curso que ainda vai acontecer, tá? E aí, gente, olha só. Então, aqui são 3 eixos e são vários indicadores, tá? Mas o que eu separei para vocês que eu acho mais importante, tá? Para a gente não ficar falando de cada um. Sobre atividades de tutoria. Né? Então, vocês, além de professores, vocês vão ser tutores desse curso. Qual é a função do tutor? Vocês sabem? Auxiliar, tirar dúvidas, isso, tá? Dar suporte para o aluno, né? Então, o aluno ele tem lá uma aba daquele instrumento que ele está usando ali para o ensino, onde ele pode fazer perguntas, né? Ele pode entrar em contato com o tutor, com o professor, para tirar as dúvidas, tá? E aí aqui diz, né? Nota 1 é quando as atividades de tutoria prevista não contemplam atendimento às demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular. Então, nós precisamos atender às demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular. O que é isso? É você montar o seu plano de ensino com os conteúdos que contemplam a estrutura curricular. Então, é um casamento, gente, é um casamento entre o PPC, o plano de ensino e as suas aulas. Então, isso tem que ser falado. Olha a importância do plano de ensino que a gente conversou, né? É muito importante. E vocês têm autonomia de, pela ementa, mudar os conteúdos. Isso é o diferencial do professor, tá? Então, aqui tem esse exemplo, tá? Tem que ter uma mediação pedagógica. Como que a gente faz uma mediação pedagógica do nosso aluno? Uma formativa é uma mediação pedagógica. É quando você verifica pela formativa se os alunos estão ou não estão entendendo a sua matéria. Então, é importante falar, porque eles vão perguntar, Rodolfo, como que vai ser a avaliação? A gente vai ter avaliação formativa e somativa. O que é isso? A formativa, ela pode ser uma prova, mas ela é uma prova mais light, ela é um diagnóstico para você ver o rumo que você vai dar na sua bimestral. Então, isso tem que ser falado, tá, gente? Domínio do conteúdo. Como que a gente sabe que tem domínio do conteúdo? Vocês sabem? Quando o professor tem domínio do conteúdo? Oi? Quando a formação do professor é na área que ele ministra o conteúdo. Ou a prática que ele tem, ele vai dominar o conteúdo. O domínio do conteúdo do professor. Como que a gente consegue medir os alunos indo bem? Claro, mas às vezes os alunos vão bem, por quê? Porque o professor, ele faz só definições no direito, imagino que não tem de definições. E depois o aluno, ele decora aquilo, que eu sei que é muita coisa para decorar, mas tem aluno que consegue decorar muitas coisas, e aí ele coloca lá e ele vai bem e acabou. Mas cadê o domínio do conteúdo, de interpretação? Exatamente. Se você não... o domínio do conteúdo, ele é muito medido no ENAD. Ou não é? E no exame da ordem. Então, o professor, sendo especialista na área que ele ministra a aula, ele mostra domínio de conteúdo, tá? Ou trabalhando na área. E isso, aí eu acho que o resto eu falei, né? Uma coisa bem importante.
os nossos alunos, eles avaliam os professores e a instituição de 6 em 6 meses. Vocês sabem disso por causa da CPA, certo? Então, isso é muito importante também, se eles perguntarem alguma coisa. Como que vocês vão ser avaliados? Vocês sabem como vocês vão ser avaliados pelos alunos? Vocês falam, sim, a gente vai ser avaliado pela CPA. Porque de 6 em 6 meses tem no nosso presencial tem um questionário que é colocado, né, numa plataforma e o aluno vai lá no portal da FAP e o aluno vai lá e responde. Tá bom? CPA. O que é CPA? É Comissão Própria de Avaliação. Tá? E como que vocês melhoram o domínio de conteúdo dentro de sala? O que vocês mudam? Eles podem perguntar isso. Como que vocês vão mudar a forma de ensinar? Como que vocês vão detectar isso? Vocês sabem? Mas como que vocês vão detectar que aquilo ele está deficiente, não está da maneira correta? Nas provas, a gente percebe aonde mais? Na frequência. Então, tudo isso faz a gente mudar as estratégias. Tudo isso é uma forma da gente perceber que, olha, aquela minha aula poderia sofrer uma alteração. Porque o correto é sempre a gente, com antecedência, pegar a nossa aula do ano passado, quem já tem pronta, né? Tem gente que monta do zero, né? Mas a gente pegar e falar assim, eu estou atendendo a essa ementa com esse conteúdo, com essa minha aula? Porque o que eu percebo aqui, que, né, isso vai ficar gravado, mas eu acho que é importante a gente dizer, né, que são as nossas fragilidades, é que tem professor que dá a mesma aula desde 2005. Mas algumas, por exemplo, tem área que, né, mudou algumas coisas, mas o professor consegue fazer isso, Fabio. Informática tem mudanças, mas o professor consegue usar algumas aulas lá de muito tempo atrás. Conta, Rodolfo, conta. Não. E, olá, você tá vendo? Gente, na hora que cair, vocês voltam para a mesma sala, tá? Ô, Rodolfo, eu entendo. Sim, mas vocês acham que a nutrição muda? Você acha que a definição de alimento muda? Não. Só que, gente, o que eu posso incrementar nisso? Entendeu? Exatamente. Hoje em dia, a gente teve que mudar muitas coisas. Isso. Antigamente era só... Nossa Senhora, era. Isso. Então, o perfil do aluno mudou e nós, professores, precisamos mudar. Isso tem que, algum momento, isso tem que ser falado, que hoje o perfil do aluno mudou. Não. Outra questão importante, tá? É sobre conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à atividade de tutoria. Então, assim, gente, o que eu falei já está muito aqui também, mas olha só. Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria foram previstos adequadamente para as atividades e as ações estejam alinhadas ao PPC, às demandas comunicacionais e às tecnologias previstas no curso. Então, vejam quanta informação. O PPC, eles têm que estar de acordo com as demandas, com os conhecimentos e habilidades que meu aluno vai sair, certo? Que linka com os objetivos, competências, né? E a minha aula também precisa estar assim. Então, é uma ligação entre o PPC, entre o plano de ensino e entre a minha preparação de aula. Isso é uma
É uma linha que tem que ser seguida. Que isso fique muito claro, tá? E aí a gente tem que, né, e aqui também fala, ó, das avaliações periódicas. O que que é avaliações periódicas? São as provas que os alunos fazem, e a gente tem um termômetro, e a CPA. Aquele professor que sempre chega atrasado, aquele professor que dá aula sentado. Eles têm aluno que não gosta. É ou não é? Mas tem professor que tem esse perfil. Certo? Tá, vamos em frente. E aí aqui eu coloquei algumas, né, algumas... Ele escutou minha voz. A Siri escutou minha voz. Então, gente, olha só. Aqui eu coloquei objetivos do curso e perfil do egresso. Nós já conversamos sobre isso. Os objetivos vêm da onde? Vêm das diretrizes curriculares, certo? O perfil do egresso é como o meu aluno vai sair. O que eu quero do meu aluno? Se que ele só passe no exame da ordem? Não, né? Mas a gente trabalha aqui muito a questão humanista, né? Na nutrição a gente trabalha muito isso, eu não sei no direito quais são as diretrizes, porque eu não conheço. Mas na nutrição a gente trabalha muito a questão humanista, crítica do profissional, que o profissional tem que chegar lá fora, ele tem que analisar aquilo como um todo, né? E é muito difícil ele ligar tudo isso, né? Quais são as estratégias para o processo de ensino-aprendizagem na modalidade à distância? Então, assim, ó, hoje vocês têm a prática do presencial. E como vocês vão alinhar as estratégias de vocês no curso à distância? Isso. Isso. O que é importante falar é que vai existir um roteiro que vai ser seguido. Então, por exemplo, a professora Fabíola, ela vai trabalhar a disciplina de direito penal. Aí, o que que vai acontecer? A Fabíola, ela vai ter que pegar na diretriz o que... Não, eu não sei. Hã? Que horror! Ah, que horror! E aí, gente, o que que acontece? A Fabíola, vamos voltar à nossa linha de raciocínio, Fabíola. Então, é direito previdenciário. Ai, meu Deus, né? Ó, gente, eu sou nutricionista, que isso fique bem claro. Né? Você está vendo até o que eu conheço. Você viu, professor? É que são 16 anos de FAP, só por isso que eu sei. Isso. Então, é muito importante, né? E aí, por exemplo, então a Fabíola, ela vai falar o que ela precisa falar de direito previdenciário. Aonde está escrito isso? Então, mas na diretriz curricular do curso de Direito. Mas ela vem da onde? Da diretriz. Tudo começa com a diretriz curricular do curso de vocês. Tá bom? Então, a diretriz, é importante vocês realizarem uma leitura. São 3, 4 páginas. Primeiro, a diretriz, o plano de ensino. Aí, o plano de... Não, eu falei plano de ensino, PPC. De novo, a diretriz, o PPC, a matriz e o plano. Essa é a ordem que tem que ser seguida. A matriz, Rodolfo, ela está dentro do seu projeto pedagógico de curso. Então, gente, veja bem, quais as estratégias vocês vão usar? Hoje vocês estão em sala de aula, vocês trabalham com perguntas, né? Não é só uma explanação, mas e lá, como que vai ser no EAD, né?
Então, eles podem fazer essa pergunta, como que você vai fazer isso, né? Qual a sua estratégia? Ah. Não, é assim, ó. Professores e tutores. Já? Não sei. Não sei, gente, eu não sei. Eu achei que vocês já sabiam disso, mas eu acho, sinceramente, que amanhã o Lisandro vai falar isso na nossa reunião. Essa dúvida ela vai ser sanada amanhã, tá? Só que se eles fazerem uma pergunta assim, vamos supor que a gente não saiba dessa informação, tá bom? Vocês vão montar essa estratégia de acordo com o que a equipe multidisciplinar pedir. A equipe multidisciplinar vai falar, olha, Fabíola, então você vai trabalhar direito previdenciário. Então, você vai montar 3 aulas de 40 minutos, daí você vai montar 5 listas de exercícios, daí você vai indicar um vídeo para eles. Eles vão determinar o que cada disciplina tem que ter para seguir um padrão para todas as disciplinas, como a gente tem um padrão aqui na FAP. Todo mundo chega às 7 horas, vem para a sala de aula, dá uma aula de tantos minutos, certo? Você está aberto PowerPoint, né? Um PowerPoint e esse quadradinho que interessa, mas a gente vai ler no slide. Sim. E aí, das ferramentas você consegue a aula e interage, põe, troca de lugar. É isso, mas tudo isso foi definido pela equipe multidisciplinar. Tá. Tá. Tá, gente, 1 minuto. Eu vou derrubar a sala para a gente voltar, tá bom?